igreja. Pai querido, que o teu nome venha ser glorificado, o teu nome a cada dia venha ser exaltado. Pai querido, a tua palavra diz que também não é por muito falar, mas Deus, fala e age como tu queres aqui nesse lugar. Por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o nome de Deus com as palmas bem lindas para Jesus. Salve os irmãos e as irmãs, né? Com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de ler a palavra do Senhor, né, eu gostaria da atenção dos irmãos por 5 minutos. Acho que é o máximo assim que eu tenho, até mesmo para testificar, né, o que foi falado aqui, né, porque eu também fui um exemplo, né, de ser criado, né, dentro da casa do Senhor, no Evangelho, né, em certo momento, né, na minha vida, eu desviei, né, do caminho do Senhor, né, até mesmo por rebeldia, né, rebeldia é essa que aos 15 anos mais ou menos, né, eu parei de ter aquele compromisso, né, de ir para a casa do Senhor, né, porque meus pais sempre me educaram na casa do Senhor. E é por esse sentido, né, que faz que eu esteja alegre, né, na presença do Senhor. Porque o dia de hoje, irmãos, determinado período da minha vida, dia de sábado, né, era complicado, porque eu ficava olhando na televisão os programas que ia ter, né, os bailes funk que iam estar acontecendo no dia de sábado, né, e saía lá de Manilha, né, de Itaboraí, para vir aqui para Campo Grande sozinho, né, se aventurando, né, neste mundo, né, bailes funk. Na época não tinha nem existia, ou se existia eu não conhecia, que era esses bailes de favela. Eu acho que é até pior ainda. Né, mas pela misericórdia do Senhor e pelo meu coração aberto, né, como foi falado aqui também, novamente, né, eu acho que eu tive essa oportunidade, né, de voltar para o caminho do Senhor. Né, e é nessas transformações, que foi falado aqui também, né, que hoje em dia eu vivo, né, eu até falo com a minha esposa, né, pela fé, né, e buscando cada vez mais a sabedoria, né, e de estar buscando a presença do Espírito Santo cada vez mais na minha vida. Né? E aí, irmãos, passei por um período difícil na minha vida, né, que na época das Forças Armadas, quando eu cheguei aos 18 anos, né, fiz todo o teste ali porque lá em Itaboraí também você se alista, não serve, porque tinha problemas lá de epidemias, essas coisas, então eles não aceitaram. Então eu vinha para casa dos meus tios aqui, né, em Duque de Caxias, no Pilar, né, e aí eu me alistei aqui em Caxias, aí eu fui para a junta lá de Deodoro, né, aí fiz todo o exame lá. Aí consegui passar para PQD na época, né, que era meu sonho de estar servindo as Forças Armadas. E também por descuido meu, né, e desatenção, né, e aí eu fui festejar com meus colegas, né, aí voltei, né, lá para Itaboraí, para casa dos meus pais, né, e aí eu fui comemorar aí nessas andanças, né, muita bebida, né, por festejar que eu passei, né, nas Forças Armadas, ia estar servindo no período de janeiro para mim se apresentar. E aí não foi como, assim, os meus planos, né, porque aí nesse período eu fiquei doente, né, aí pode até assentar, né, daqui a pouco eu vou estar ali na palavra, porque nessa transformação que o Senhor, né, e eu sempre falei para o Senhor, Senhor, quando eu tiver oportunidade, eu vou estar falando do teu amor, da tua misericórdia, né, e dessa transformação que eu tive na minha vida. Então por isso que eu estou contando, né, esse período, na época né, que aconteceu isso comigo. E aí eu me afastei, né, aí eu ia ao médico, né, o médico nada
achando, falando que não é problema de saúde, não é nada. Né? E aí depois, né, que eu, voltando, né, para o caminho do Senhor, eu fui entender, né, o que tinha acontecido. E o médico, ele ainda falou, vem cá, ele foi na casa de alguém, comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa. Né? E aí, numa época, uma irmã revelou, né, falou que foi alguma coisa que eu bebi, eu comi, de trabalho feito, essas coisas, né? E eu não acreditava muito. Né? E depois, quando eu conheci a palavra do Senhor, eu fui dando, né, eu fui entender melhor o que era isso. E aí, irmãos, não foi como eu planejei, aí passei mal, aí, né, não servi, aí, né, aí isso foi me angustiando porque eu queria servir muito. Né? E aí eu voltei para o caminho do Senhor, né, aí meditando, buscando cada vez mais. Né? E hoje, né, eu assim, me sinto feliz por estar no meio da minha família, servindo ao Senhor. E hoje estamos aqui no tabernáculo da família de Cristo, né, que está sendo bênção também na minha vida. Né? E aí eu pude contemplar, irmãos, né, a presença de Deus na minha vida, do Espírito Santo. Né? Porque sempre quando tem algo para falar, eu vou direto, né, para a presença do Espírito Santo. Né? Porque, como diz, né, o véu foi rasgado, então você tem acesso direto ao Senhor. Não precisa de um outro caminho para chegar, né, ao Senhor. E aí, sempre orando, sempre buscando ao Senhor. Né? E aí, o Senhor, ele tem comprovado, né, assim, as minhas buscas, minhas orações, né, os propósitos que eu tenho colocado, né, e aí ele vem cada vez mais atendendo esses propósitos, né, na minha vida. Então eu me sinto feliz, né, com a minha esposa, né, um casamento abençoado, né, porque assim, tem sido bênção na minha vida, né, e para não prolongar mais, irmãos, eu vou estar lendo a mensagem. Não, eu até falei com um presbítero ali, ó, assim, eu prefiro que seja uma oportunidade, eu só vou ler uma palavra, né, e eu nunca preguei, né, mas por obediência, né, por desobediência, eu sofri. Então, pela obediência que eu entendo na palavra do Senhor, nós temos que ser obedientes. Então, se o pastor falou, não, ele que vai pregar, amém. Então, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, não a minha, não a do pastor e não a da igreja. Mas eu vou estar lendo aqui em Salmos 5. É a passagem que, à tarde, eu estava meditando na palavra do Senhor. Eu até falei, né, com o Senhor, se eu tiver uma oportunidade hoje, eu vou estar lendo aqui em Salmos 5. Para o mestre, né, de músicas, para as flautas, e Salmo davídico, né, que é o Salmo 5. Amém? Todos acharam? Na tradução, está aqui. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã Te apresento a minha oração, e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Então eu estava lendo, né, durante a tarde e refletindo, né, o que esse texto, né, vinha ao meu encontro, né, ao meu coração. E aí, irmãos, deu para entender que um período, né, onde até mesmo Davi, pelas guerras, né, os povos que iam invadir,
né? E ele ficava um pouco preocupado, né? Então ele buscava direto ao Senhor. O que o Senhor poderia fazer, né? Nessas guerras que ele, né, pelejava, que o povo invadia ali e ele, né, sempre ia direto ao Senhor, né, e buscava no Senhor a direção que ele ia tomar, né? E aí ele aguardava, né, com esperança, né, o que nós podemos fazer hoje, né, buscando como exemplo, né, o que Davi ali ele buscava e aguardava também. Ele não tomava decisões precipitadas, né? Nos dias de hoje, irmãos, se estamos na presença do Senhor, né, pela sua misericórdia, né, hoje, se nós estivermos orando ao Senhor, a gente quer uma resposta de imediata, a gente não tem paciência para estar esperando, né, o agir de Deus na nossa vida. Né, e muitas das vezes a gente até mesmo, irmão, desculpe aqui falar, até blasfema contra o Senhor. Porque aí, irmão, a gente não tem essa paciência, né, de esperar nele. Né, e muitas das vezes ele não está no negócio, né, e mesmo assim nós, né, sob pressão, sobre os nossos desejos, os nossos quereres, né, na presença de Deus, e aí nós não conseguimos esperar no agir de Deus. E aí, irmãos, né, no Salmo 5, 3, né, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Porque a nossa esperança, irmãos, a nossa fé, ela tem que estar no Senhor. E muitas das vezes, né, para a gente conseguirmos algo, né, até mesmo espiritual, material, a gente tem que conversar com o Senhor e aguardar no Senhor também, né, para ver a resposta dele, para que nós, né, podermos até mesmo, né, contemplar a beleza que ele tem nos preparado, né? E muitas das vezes a nossa ansiedade, né, o nosso querer, os nossos desejos, né, vem a ser maior do que, né, nós esperarmos no Senhor, né? E aí, irmãos, nesta noite, que possamos ter a esperança, né, de aguardar, de ter calma. Se fez uma prova, não conseguiu passar, né, estuda mais um pouco, ore ao Senhor, fala com o Senhor. No momento certo, com certeza Ele vai ver que você está buscando, está perseverando, né, porque Ele é justo, irmãos, para cumprir, né, o que Ele tem nos prometido, né. E aí, né, a cada vez mais eu venho, né, buscar no Senhor, né, e aguardar com paciência nele, né, porque eu sei que Ele é fiel para cumprir, né, com a sua palavra. E outro tópico também que me chamou a atenção, né, que foi um pouco no 4, né, 5:4. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Né? Se o mal não pode habitar, né? E o porquê hoje nós ainda continuamos a ver, né, cada tragédia, né, que nos abala, nos choca. Muitas das vezes, né, até mesmo foi falado aqui, que outras pessoas estão até mesmo educando, vou dizer os nossos filhos, mas eu ainda não tenho filhos, mas deixar o Espírito Santo falar. Muitas das vezes,
né, nós deixamos outras pessoas estar educando nossos filhos, né, e eles estão cada vez mais próximos de nós, no nosso lar, né, e aí nós não temos diálogo com ele. Muitas das vezes ele está precisando ali de um ombro amigo, algo que nós possamos falar para ele: não vá por esse caminho, o caminho é esse. Olha, se você fazer isso, você vai se dar bem lá na frente. Espera, vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor. Olha, não faça isso, mas faça isso, que por experiência, né, e com o Senhor nós vamos conseguir, eu vou te ajudar. E muitas das vezes, né, a televisão, a internet, muitas das vezes adolescente, né, até mesmo criança, né, na minha família também tem uma criança que uma hora, às vezes eu estou na internet, né, essa criança está lá na internet, agora fazendo o que? 1h da manhã, meia-noite. E aí viemos a questionar, né, depois o que possa acontecer, né, que o Senhor, ele é injusto comigo, ele foi injusto, aconteceu isso, não era para acontecer, era uma criança, era isso, era um jovem, era um trabalhador, era um adolescente, né, e muitas das vezes, né, uma coisa simples, é uma orientação do pai, da mãe, né, que poderia até mesmo conduzir o seu filho no caminho, né, e aí se distanciamos cada vez mais, né, deixar ele, não, a vida vai ensinar ele, né, deixa ele, qualquer hora ele até mesmo, né, falam palavras, né, para os filhos, não, deixa ele, que lá fora ele vai quebrar a cara. Então, se Deus ele não age, né, com a injustiça, ele é justo, ele é bom, né, e podemos seguir esses exemplos também, né, tanto na educação, tanto na experiência de vida, né, como foi falado aqui também, né, meus pais sempre me educou no caminho. Por um ato de rebeldia eu me afastei, me dei mal, né, e hoje na presença do Senhor vejo as maravilhas, vejo o agir de Deus na minha vida, na vida da minha família, da vida da minha esposa, né, e me sinto muito feliz. Então, irmãos, outro ponto, né, que me chamou a atenção é o 5:7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Né? Foi o outro tópico que me chamou a atenção. Né? E não fica muito longe, né, pelas desgraças, né, que nós vimos todos os dias na televisão, né, de nós estarmos confiando no outro, porque a própria palavra de Deus diz, né, que maldito é o homem que confia, né, no homem. Então nós devemos confiar em Deus, devemos, né, buscar em Deus cada vez mais para sermos também abençoados, né? Não só material, mas também espiritual, porque um dia vamos prestar conta, né, do que fizemos aqui. E hoje, né, eu posso dizer, né, que eu estou muito feliz na presença de Deus. Né? Se antes eu estava no mundo, né, buscando as coisas do mundo, da carne, né, hoje eu procuro cada vez mais viver as coisas espirituais. Né? E eu peço ao Senhor que cada dia Ele venha me contemplar com o Teu Espírito Santo, que nos dias de hoje Ele me afaste do mal, né? Que o Espírito Santo Ele venha me tocar se algo estiver errado, né? Ele venha me toque e aí eu reconheça que eu estou errado. E reconheça que também estou errado, né? Até mesmo, né, para viver as coisas espirituais.
né? Porque cada um, como foi falado, vai prestar conta um dia ao Senhor, né? E para prestar conta ao Senhor, temos que viver as coisas espirituais, né? Porque as coisas materiais nós já conhecemos, né? Não fica longe, cada dia, cada hora, cada minuto, segundo, né? Estamos deparando com as coisas do mal, né? E eu não vim aqui para falar das coisas do mal, eu vim aqui para falar das coisas boas, do amor de Cristo, né? Do que Ele sofreu naquela cruz, para que nós hoje podemos reconhecer o seu grande amor, a sua fidelidade, a sua justiça, né? E um dia poder encontrar com Ele, né? E ser reconhecido por Ele, né? Bendito, esse é meu filho, a quem eu comprazo, né? E aí, com certeza, se vivermos hoje em dia as coisas espirituais, que também não é fácil, né? Porque se deparamos, né, com cada surpresa na nossa vida, né, material neste mundo, né, pessoas querendo te corromper, né, qualquer coisa, não, toma isso aqui, não, alivia minha barra aí, toma isso, toma aquilo, né, são as coisas corruptíveis, né, e Deus não se agrada. E aí, irmãos, que possamos, né, viver as coisas espirituais, abrir o coração para as coisas espirituais, porque aí vamos com certeza chegar diante do Pai, né, e ter a nossa salvação em Cristo, né. E aquela passagem ali quando, né, Cristo estava na cruz, né, um daqueles salteadores, né, de certa forma ele reconheceu, né, que existe outra vida, né, que temos que gozar da vida eterna. E aí, irmãos, ele procurou aquela oportunidade naquele momento, quando, né, outros desafiavam, né, pedindo para Jesus descer dali, para ele se salvar, né, e um daqueles, né, chegou para ele e falou: lembra-te de mim quando chegar no paraíso, né? E que paraíso é este, né? Tantos estudiosos, né, a ciência, querendo contradizer, como foi falado aqui, as coisas de Deus, as coisas espirituais, né? Muitos falam ainda que Deus não existe, né? Se Deus não existe, o que seria de nós nos dias de hoje? E aí eu venho, né, contemplar, né, as maravilhas e entender na palavra de Deus, né, o caminho que é nos oferecido, né. Não é um caminho, como dizem, fácil, né. Vamos ter peleja, com certeza, né. Se sem Cristo temos peleja, com Cristo também vamos ter. Mas é uma peleja, irmão, com sabedoria, de entendimento, de você poder estar suportando essas coisas. Porque muitos não suportam. Muitos até mesmo tiram a sua própria vida, porque não suportam. E nós em Cristo Jesus, irmãos, né, nós suportamos. Né, nós suportamos. Né, eu suportei. Eu reconheci que eu estava errado. Né, me desviei. Mas hoje em dia, né, na presença do Senhor, né, hoje, como foi falado, hoje eu ficava, né, o sábado inteiro procurando eventos para mim estar indo. E hoje em dia eu procuro os eventos da casa do Senhor. Que maravilha, né? Ele tem nos contemplado. Ele tem nos abençoado. Né? Hoje em dia, graças a Deus, né, eu não perdi a minha vida, porque eu poderia perder minha vida nessas aventuras. Né? E hoje eu estou aqui para falar do amor dele, das maravilhas que ele tem feito a cada dia na minha vida, na minha saúde, no meu levantar, no meu respirar, no meu emprego, né? As coisas de Deus, né? Da casa do Senhor. Né? Então eu me sinto muito feliz. Né? E por isso que eu vim também compartilhar essa felicidade que eu tenho. Né? E o Senhor, ele tem me abençoado, né? Para estar compartilhando com os irmãos. Porque eu sou exemplo vivo também na casa do Senhor, como o presbítero Eli, pastor Leonardo, né? Também
gostava também, né, de estar procurando nos eventos do mundo, mas hoje, graças a Deus, ministro do Senhor, uma responsabilidade ainda maior. Né, e hoje estamos em família, porque somos irmãos. Né, e muitas das vezes, irmão, né, íamos até mesmo, né, contra os nossos irmãos. Né, irmãos de outros ministérios, às vezes é fácil estar atacando pedra no ministério dos nossos irmãos. E nós mesmos, nós que somos a igreja, né, o que podemos fazer, né, para essa união que a palavra de Deus fala? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Hoje em dia também, né, percebemos que os irmãos, ele não está em união. Percebemos isso, né? Porque muitas das vezes, até mesmo falei na escola bíblica dominical, irmão, né? Se eu estou todo social, né, é a paz do Senhor, amém. Mas se eu boto um tênis, né, que eu gosto também de um tênis, de uma pulseira, né, o próprio irmão olha para mim, vira a cara. Né? E que união é essa que a palavra de Deus fala? Né? Que união é essa? Será que é uma roupa? É uma pulseira? Né? Não sei. E aí, irmão, é fácil. Né? Tá atacando pedra, né, no ministério, né, no irmão. Né? E aí não olhamos para dentro de nós. O que a palavra de Deus fala sobre isso? E hoje em dia, me sinto, como foi falado, muito feliz na presença de Deus, porque Ele tem me ensinado, né? Olha, filho, vai por aqui, é isso, é aquilo, porque eu busco cada vez mais estar indo direto a Ele, porque não é no meu trabalho, né, se eu tiver um problema na minha família, ou até mesmo com a minha esposa, não é um colega de setor de trabalho que vai me orientar, irmão, porque temos acesso direto ao Pai, né, que Ele vai nos orientar. Muitas das vezes nós confiamos em outros. Aí fala, um amigo de infância, né, vai estar me orientando. Né, e aí esquecemos, né, que temos um Deus vivo. Né. E essa semana falando no trabalho com um colega de setor de trabalho, e ele falou comigo, poxa, vocês cristãos não aceitam o que nós do Espiritismo, porque vocês assim só falam, né, mas aí quando a gente também vai falar, vocês viram a cara. Não, cara, pode falar, que você estou entendendo o que você quer falar aqui. Não, é que, né, vocês falam que tem um Deus vivo, que não precisam, né, de um outro caminho para chegar ao véu rasgado, mas o que é isso? Cheguei, irmão, é isso. Né? Porque quando Cristo, né, ele foi para o local de crucificação, né, e aí, no seu túmulo, ele estava vazio, né, porque ele ressuscitou. Né, mas vocês acreditam de uma outra forma. Vocês falam que vai reencarnar em outras pessoas, em animais, sei lá, não entendo muito bem. Ele falou, não, é por aí mesmo. Né, mas aí, eu falei, mas não estou entendendo o que você quer chegar. Ele chegou e falou assim, não, é porque vocês falam de um Deus vivo, que Ele, né, vê a nossa oração, vê as suas orações e tal. Mas nós também cremos num Deus. Eu cheguei, mas que Deus é esse? Eu cheguei, Deus único. Ah, Deus único? Não, eu creio num Deus único. Mas olha, é um pouco diferente porque eu tenho que pedir permissão a Deus primeiro para depois falar lá com... Não. O porquê de você falar com tal, vai direto a Deus e fica direto com Deus. Aí, irmãos, para não prolongar muito, né? E foi uma conversa longa no setor de trabalho, também coisas profissionais às vezes, né? Eu não gosto de estar levando para um outro lado, mas teve a oportunidade de conversar com ele.
Mas no final, para a honra e glória do Senhor, irmão, ele chegou a Rogério, nós conversamos muito, mas eu sei que você está certo. Eu falei, pô, então, cara, segue ao Senhor, cara. Abre o coração para o Senhor, em vez de você abrir para outros deuses, outras coisas, abre para o Senhor. Visita, cara, do jeito que você está, visita uma igreja mais próxima da sua casa, vai encaminhando, né, vai buscando na Bíblia, porque eu sei também que você foi criado, né, nesse caminho aí, né, porque a palavra de Deus fala que devemos, né, criar os nossos filhos no caminho, né, dele. Mas eu sei que também você foi criado por um outro caminho. Né? Mas aí você também tem que... Aí ele começou a falar de passado, né, essas coisas todas. Eu falei, não, esquece aquilo lá atrás. Vive a partir de hoje. Né? Vá para o caminho do Senhor do jeito que você está, cara. Entendeu? Vai. E aí, cara, você vai buscar a salvação também em Cristo. Né? Porque, irmãos, eu creio, se fosse outros, né, eu acho que já ia ignorar, ia falar, né, até mesmo espantar mais ainda, né, em vez de estar orientando, né, no caminho do Senhor, né, vai buscando intriga, daqui a pouco quando vê só é uma confusão só, porque tenho experiência também, né, quando vá para um debate assim mais fervoroso, o que possa acontecer. Né, mas para a honra e glória do Senhor, irmão, né, eu tenho contemplado as maravilhas na minha vida, cada vez mais buscando a sua palavra, né, com a responsabilidade agora também do Tabernáculo da Família de Cristo, né, dia de domingo com a Escola Bíblica Dominical. Né, ele tem nos honrado, né, filhona? Então, fico muito feliz, né, de falar em poucas palavras aqui, mas eu creio, né, que o Senhor, ele venha falar melhor no coração de cada um, né, e que Tiago, né, e a irmã Tatiana, né, continue abençoando, né, abrindo cada vez mais, né, para cultuar o Senhor com a Lara, né, a Lara. Obrigado, Senhor, Lara, né, que o Senhor venha cada vez mais, né, abençoar, de estar educando a Lara, né, os outros no caminho dele, né, e que, né, o Senhor possa falar melhor em cada coração aqui, de cada família representada, né, e assim eu agradeço, irmão, de coração, a minha oportunidade. Antes de terminar, eu vou passar também para o chefe, esse ano vai falar alguma coisa, cadê a irmã do tamanho? Escondida hoje, meu Deus, aleluia. Vai, Marcos. Meu filho está aqui, irmão. Dá pra cima. Oh, meu Deus. Vamos terminar já, tá, irmão? O glória. Aleluia. Fogo, eu falei 10 minutos. Mãe da Tatiana. Falando do Tiago. Quando eu avistei ela, estava aqui. Piscou o olho, procurei ela, não estava mais. Quando eu pisquei, estava aqui. Quando eu olhei aqui, já não estava mais. Vai falar hoje. Hoje o Thiago também vai falar. Aleluia. O Thiago também vai falar hoje. Aleluia. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Quero puxar só uma meditação para a igreja. Salmo 46. A passagem é muito conhecida, né? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Portanto, não se temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem. Em a sua fúria, nos montes se entristecem. Um rio cujo corrente é alegre uma cidade de Deus.
Irmãos, só até aqui eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Tiago, um beijo na sua. Agradecer a Deus pela vida da tua filha. Hoje eu só vou acabar o culto depois que o Tiago falar hoje. Aleluia. Não? Amém, irmãos? Quem concorda comigo? Sim ou não? Amém. Tiago hoje vai dar um beijo na boca. É de Deus. Não, Tiago. É de Deus. 9 anos direto. 33 meses no culto, não era? Antes de 1 ano. 3 em 3 meses, a gente tinha 1 ano da Lara. Estou aqui dando glória a toda noite. Vai falar hoje. Vai falar hoje. Tatiane, vem, Tatiane. Agradecer a Deus e Tiago gostou de me falar. Vai falar. Agradece os irmãos, seus convidados, agradece a Deus. O que vai falar, Tiago? Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Meus irmãos, mais 1 ano, né? 9 anos. Nós estamos aí agradecendo a Deus pela vida da Lara. E agora está faltando pouco, né, irmão? São só 12 anos, estão faltando só 3 anos para poder terminar. E quero dizer que esse ano não foi coisa simples. Esse ano a gente fizemos nem só o bolo, mas ano que vem vai ter um monte de forte. E quero agradecer e conto com todo mundo ano que vem mais uma vez. Muito obrigada. Pai do Senhor. Eu sou meio acanhado nesse lance assim. Só agradecer aí mesmo o pessoal que vieram aí, para sempre com a gente aí todo mundo. Aleluia. Entendeu? Muito obrigado. Amém? Tatiana, cadê a bênção de orar? Tatiana, a Lara. Cadê o Tiaguinho? Tiaguinho? E o Tiago? Vem, Tiago, orar. Tiago foi pregador. Quem vai tirar? Vem para cá. Olha por isso. Aleluia. Família unida permanece unida. A Bíblia nos relata: chorar com aqueles que choram e sorrir com aqueles que sorriem. Então é o momento de nós alegrarmos junto com nossos irmãos. Eles tiveram momento de choro, momento de sofrimento e agora é momento de alegria. Então nós estamos todos aqui compartilhando com o nosso irmão, com essa alegria, com essa bênção qual Deus dá a ele. Vamos estender as mãos para essa família em nome de Jesus? Meu Deus Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, mais um ano de vida, meu Deus, a qual o Senhor concedeu, meu Deus, meu Pai, deste culto, Pai, sendo feito aqui neste lugar, meu Deus, te agradecendo, Pai, pelo que o Senhor fez na vida desta família, meu Deus, Pai, coisas grandes ainda, o Senhor ainda vai fazer, meu Deus, Pai, Pai, que suas mãos continuem estendidas sobre eles, guarda eles, meu Deus, livra eles, meu Deus, meu Pai, de todo mal, livra das balas perdidas, da mão dos homens sanguinários, das setas malignas, meu Deus Pai, dá força, meu Deus, meu Pai, abre a mente, dá sabedoria, dá entendimento, meu Deus Pai, Pai, para que eles possam, Pai, continuar, meu Deus Pai, na tua presença. Pai, abre as portas do céu, derrama bênção e sobre bênção seja derramada sobre esta família, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nosso irmão Rogério, tá aí? Rogerinho? Vem lá, essa companheira, não? Eu sou Maria. Ô, Glória.
pedir a Deus para que Deus venha entrar no mistério e que Deus venha abençoar. Amém? Senhor Deus, Aleluia. e eterno, e poderoso, e glorioso Pai, está aqui o teu filho, só tu sonda, só tu conhece. Tu conhece Deus, o seu deitar, o seu levantar, o seu agir, o seu falar. Pai, eu quero entregar a Deus o propósito do teu filho em tuas mãos. Pai, a qual ele colocou no seu coração de fazer. Pai, a cada dia, Pai, que ele for colocar as mãos sobre abençoar. Abençoa, Pai, o projeto do teu filho. Honra, Pai. Repreende, Pai, todo mal, toda fúria, todo grande, toda seta, tudo aquilo, Deus, que não é proveito de ti, Senhor. Toma sua companheira em suas mãos. Abençoa ela, Pai, essa pequenina. Eu entrego, Pai, essa família nas tuas mãos. Que o teu nome, Deus, venha ser glorificado a cada dia. Que o teu nome venha ser exaltado. Pai, eu entrego, Pai, a vida deles na tua mão. Verdade. Glorifica o teu nome. E como ministro, Pai, do teu projeto, eu quero abençoar. Faz, Deus, segundo o teu querer e a tua vontade. Por isso, Deus, eu te louvo. Eu te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aquele que vive e reina para todo sempre. E amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós cantar parabéns, tem alguém afastado nesta noite que quer voltar para Jesus? Tem alguém, irmão, que quer aceitar Jesus nessa noite? Aproveita essa oportunidade a qual Deus está te dando. Eu creio que todos conhecem o milagre da Lara. Né, Thiago? Eu creio que todos conhecem. Se você quiser aceitar esse Deus, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, o momento é esse. Mas, pastor, eu me encontro meio fraco, desanimado, quero fazer, renovar minha aliança com Deus. Venha, vou orar por você. Pastor, eu preciso de Jesus, o momento é esse. A hora é essa. Tem uma palavra que diz assim: louco, pedirão a tua alma. Para quem será e para quem tu tens te preparado? Amém, irmão? Se não tem, que Deus venha te conceder outra oportunidade em nome de Jesus. Amém?